Gênesis 21, versículo 14, diz a palavra do Senhor assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi andando errante pelo deserto. Eu quero frisar algumas palavras aqui, você me ajuda, tá? Vamos lá, vou ler novamente. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e deu a Agar. E pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. Diga, despediu-a. E ela foi andando errante. Diga, andando errante. Pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi e assentou-se em frente, afastando-se com uma distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, e disse-lhes: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar de onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pelas mãos, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. A história de Agar nós conhecemos bem. Mas nós vamos ver alguns detalhes dessa história. O que nós precisamos ver, que primeira situação, Agar ela foi citada 3 ou 4 vezes na Bíblia só. Muito pouco se fala sobre essa mulher. Dizem os historiadores que a possibilidade de Agar ter se tornado uma escrava, uma serva de Abrão, foi quando ele andou pelos desertos, pelos desertos do Egito. Quando ele andou passeando para aqueles lados, de repente alguém deu de presente uma escrava chamada Agar para ele. O que nós vamos entender aqui é que quando nós vemos a menção da primeira vez de Agar no versículo de número 16, no capítulo 16, nós vemos que a Bíblia vai citar pela primeira vez o nome dessa mulher chamada Agar. Quando Deus faz uma promessa para Abrão, dizendo que ele seria pai de multidões, que ele teria muitos filhos. E quando Deus promete isso para ele, Sarai, a sua mulher, ela desacredita e ela ri dentro da sua tenda, a ponto de que os homens que estavam por lado de fora conseguiam ouvir que ela tinha rido. Mas o riso dela não foi porque ela achou nada engraçado, foi porque ela não acreditava que Abrão na época, poderia dar a ela o filho.
Em Romanos, capítulo de número 4, Paulo ele fala que os membros de Abrão já eram adormecidos por causa da sua idade, ou, resumindo, já não dava mais nada, já não tinha mais sucesso. E nós vamos entender então que, apesar de Sara ser elevada de idade, avançada de idade, Deus fez a ela e Abrão uma promessa. E a promessa que Deus fez não depende das circunstâncias, não depende de estarmos vivendo um tempo favorável. Por mais que quando nós recebemos uma promessa de Deus, por mais que tudo parece ser contra, desfavorável, Deus ele cumpre o que ele promete. E nós vemos que Sarai, ela não acreditando na promessa, ela mesmo dá uma ideia para Abrão. E ela fala assim: por que você não pega a sua serva Agar e tenha filhos com ela? E eu queria saber por que Sara fez isso, ou Sarai fez isso. Porque pela lógica, a promessa que Deus tinha era para ela e Abrão. Não era para ela tentar ajudar a Deus. Nós vamos ver que Paulo ele menciona esse fato no livro de Efésios, quando ele faz uma comparação da atitude de Abraão, pegando a sua escrava como mulher para ter filho com ela. Ele faz uma alusão de quando os homens tentam conquistar a sua salvação por próprio esforço. Por esforço próprio. Eu consigo conquistar a minha salvação porque eu sou bonzinho. Eu conquisto a minha salvação porque eu não faço mal para ninguém. Eu conquisto a minha salvação porque eu sou um ofertante na vida dos que necessitam. Eu conquisto a minha salvação porque eu sou rico, ou porque eu tenho condições financeiras, ou porque eu sofro mais do que todo mundo. Então Paulo ele deixa bem claro que a salvação não vem por esforços humanos, mas a graça de Cristo Jesus é que nos dá direito a sermos salvos. Então nós entendemos que quando Abrão, ele pega Agar para ser a sua mulher, é seu esforço próprio para conquistar uma promessa que vinha de Deus. E eu estava tentando entender por que ele teve essa atitude. E eu fui entender que alguns relatos históricos que vai dizer que existia uma tábua chamada Tábua de Ur, onde os historiadores encontraram alguns manuscritos nessas tábuas de pedra, conhecidas como tábuas de Ur ou tábuas de Nuzi. Aí nós vamos entender que lá estavam alguns códigos de leis, que eram conhecidos como o Código de Hammurabi. E no Código de Hammurabi vai dizer que quando o homem se casa com uma mulher, e essa mulher ela é estéril, a própria mulher tem o direito de procurar uma outra mulher para poder oferecer para o seu marido, para que o seu marido tenha filhos com ela, para garantir a geração do seu marido. Então nós entendemos que a atitude de Sarai não foi uma atitude errada, ela estava agindo dentro da lei, dentro dos códigos de Hammurabi. Então ela não agiu de forma errada, mas ela deveria ter confiado no que o Senhor falou. Então ela não fez nada de errado, e Abrão também não fez de errado. E a Bíblia vai dizer que
quando Agar ela começa a gestar de Abraão, ou Abrão, ela vai zombar de Sara, de Sarai. Ela vai começar a se sentir superior à sua própria dona. Ainda falando dos costumes, das leis judaicas, quando o marido decide ter outra ou arrumar mais uma mulher, a segunda mulher que veio, ela deve ser submissa à primeira esposa. Então entende-se que Agar, por mais que Abrão a tomou como esposa, como mulher, a esposa que ela deveria honrar era Sarai. Então, quando ela começa a gestar, quando ela se engravida, nós vamos entender que ela começa a zombar, e dá a entender que ela começa a ter alguns confortos diferentes de antes. Afinal de contas, ela estava carregando no ventre dela o filho de Abrão. Ela estava carregando no ventre dela o filho de um homem que tinha tido uma promessa de Deus na vida dele. Mas a Bíblia diz que Sarai, ela se irrita com a situação. E a Bíblia vai nos afirmar que Sarai, ela oprime Agar. Na verdade, se nós lermos a história, nós vamos ver que Sarai, ela meio que espanca, ela bate em Agar, a ponto de Agar tomar uma decisão. E a decisão de Agar é: vou embora. E Agar numa madrugada, junta as suas coisas, e ela vai embora. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que o anjo aparece a ela. E quando o anjo aparece a Agar, e ela fala: Agar, e o anjo pergunta: para onde que você pensa que vai? O que você está fazendo? E a Bíblia vai dizer que Agar, então, ela disse: a minha patroa, ou a minha senhora, me humilhou. E a Bíblia vai dizer que o anjo disse para ela assim: torna-te de volta para a sua senhora, se humilha debaixo das mãos dela. Por quê? Porque ela é a sua superior. Ela tem sobre você uma autoridade. Então a Bíblia vai afirmar que agora Agar, ela retorna, ela volta. Nasce um menino chamado Ismael. Ismael cresce. E quando Ismael tem por volta de 8 a 10 anos, agora começa a história a se cumprir. A Bíblia vai dizer que Sara, agora já é Sara, fica grávida da promessa de Deus. E quando ela engravida, e a criança vai crescendo, nasce, e quando ela vai desmamando, é isso? E quando ela vai desmamando a criança, ou seja, eu acredito pelos seus 2 a 3 anos, no momento ela vê agora Ismael, que outrora tinha entre 8 e 10, deveria de ter uns 13 anos, um adolescente, brincando com o seu irmão mais novo. E Sara, ela vê Ismael esnobando, ela vê Ismael judiando do seu irmão mais novo, pirralhice de criança. Quantas vezes, todo dia, né, o Wallace faz pirralhice com o Arley? Todo dia, a gente tem que falar: para de perturbar seu irmão, para de fazer isso. E o Arley chora, fala: é o Wallace, pai. Porque é natural o irmão mais velho fazer pirralhice com o irmão mais novo.
É natural que o irmão mais velho, ele brinque ou zombe do irmão mais novo. Mas o que acontece aqui é uma história que a gente praticamente vive aqui dentro da igreja sempre. A questão é que Sara não tinha perdoado Agar lá atrás. A questão é que Sara, ela trouxe de volta para o seu sentimento a sensação de que eu fui humilhada por ela. Ela me humilhou há 8 anos atrás, há 13 anos atrás, quando ela ficou grávida. Ela me humilhou. E agora o filho dela também está humilhando o meu filho. E nós entendemos, quando nós não liberamos o perdão, quando nós não perdoamos, qualquer coisinha é a gota d'água, já vem tudo à tona. Qualquer coisinha a gente fala, sabia que uma hora ia dar problema mesmo. Eu perdoei e agora você fez de novo. Eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. E o que aconteceu com Sara foi basicamente isso. Sara deveria ter perdoado a atitude de Agar lá atrás. E quando ela visse Ismael brincando ou fazendo pirralhice com Isaac, ela não ia levar em consideração. Ela ia dizer o quê? Coisa de criança. Criança assim mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Sara, ela é tomada por um sentimento de ciúmes, de revolta, de chateação. E ela chama seu marido, que outrora era Abrão, e agora se torna Abraão, porque Deus, ele muda a história, muda o nome dele. E agora ela chega a Abraão e fala: eu quero que você dê um fim nesses dois. Eu quero que você dispense eles. Porque essa mulher, o filho dessa mulher, está humilhando o meu Isaac. E a Bíblia diz então, aqui no capítulo 21, versículo 14, que Abraão, ele pega um bocado de pão, um pouco de água no jarro, e ele dispensa Agar, errante pelo deserto. Errante quer dizer sem rumo, sem direção, sem saber para onde vai. E eu quero trazer para mim e para você uma história, um entendimento das provações. O que eu consegui recolher aqui nessa história, 7 crises de Agar. 7 crises, e olha só. A primeira crise de Agar, sentimento de rejeição. Ela foi rejeitada, ela foi expulsa do seu próprio lar. O sentimento de rejeição é uma dor que ela é implantada em nosso coração. E às vezes, no momento que nós nem sabemos, uma criança, quando ela é rejeitada dentro do ventre, ela já nasce com um trauma da rejeição, com a crise da rejeição. Uma criança que sente que o pai e a mãe estão ausentes, trabalhando demais, essa criança desenvolve nela a crise da rejeição. O sentimento de rejeição desperta nessa pessoa alguns problemas, algumas dificuldades no seu dia a dia. Uma das dificuldades que o sentimento de rejeição desperta na vida da pessoa é a insegurança. É a falta de segurança naquilo que ela quer fazer e que ela vai fazer. Outra coisa que o sentimento de rejeição desperta na vida dessa pessoa é a sensação de que ela precisa chamar a atenção de todo mundo. Ela precisa, Gabriele, de falar mais alto. Ela precisa de colocar a roupa mais colorida. Ela precisa de se destacar no campeonato da escola. Ela precisa de fazer alguma coisa, porque o inconsciente dela está dizendo para ela o seguinte: você precisa de chamar a atenção daqueles que um dia te rejeitaram. Isso é inconsciente.
A segunda crise que eu vejo na vida de Agar, que um sentimento que entra no coração dela, o sentimento de ingratidão. Agar, ela sentiu que a atitude de Abraão para com ela foi uma atitude ingrata. Já sentiu assim? É mais ou menos assim: quando precisava de mim, eu era o cara. Agora que não precisa mais de mim, eu estou sentindo descartado. A ingratidão é um sentimento que nos faz, às vezes, nos arrependermos de coisas que nós já fizemos. Às vezes nós nos doamos tanto por uma pessoa. Às vezes nós nos doamos tanto por alguém. E essa pessoa nos trai como se tivesse feito pouco caso daquilo que nós fizemos por ela. Se nós fôssemos pensar, todas as vezes que nós fomos bater de frente com uma ingratidão de alguém, e nós tivermos que mudar de igreja por causa disso, nós não íamos parar em igreja nenhuma, sabia disso? Nós não iríamos congregar em lugar nenhum. Porque o ser humano, ele é ingrato inconscientemente. Ele não consegue demonstrar a gratidão. Ele fala sobre gratidão. Eu costumo dizer aqui na igreja que gratidão é uma palavra abstrata. O que é uma palavra abstrata? O que é algo abstrato? Não se pega, não se apalpa. Assim como o amor, ele é abstrato. E a gratidão, só existe uma maneira de você materializar a gratidão. Nós precisamos de materializar a gratidão. Como se materializa a gratidão? Com atitudes. Quando nós agimos, quando alguém nos traz um copo d'água, e às vezes nós falamos muito obrigado pelo copo d'água. Mas nós materializamos esse sentimento quando nós presenteamos um dia essa pessoa que nos trouxe um copo de água. A gratidão, ela não deve ser somente falada, ela deve ser vivida. Não tem como você falar sobre gratidão sem você viver, materializar a gratidão. E uma vez que nós não conseguimos materializar a gratidão, as pessoas acham que nós somos ingratos e vão embora de perto da gente por causa disso. Para quem é um membro da igreja e o membro da igreja se sente ingrato, muda de igreja, está tudo bem, mas imagina o pastor, se todos os dias que ele se sentisse ingrato, ele tivesse que sair da igreja. Porque uma vez vocês vão ser feridos por um pastor às vezes é ferido por 10 ovelhas. A ingratidão vem de todos os lados. Agar, o sentimento que ela estava tendo é um sentimento de ser usada. Eu fui usada. Mas se nós olharmos na história, a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava andando pela rua e ele ouviu alguém planejar algo dizendo: nós vamos fazer uma tocaia, vamos matar o rei Assuero, vamos derrubar ele. E a Bíblia diz que Mardoqueu, ele vai contar para os reis, ou melhor, vai contar para os guerreiros daquela época, e evitou, o fato de Mardoqueu ter contado, ele evitou a morte do rei. Mardoqueu, ele não foi recompensado por isso. De imediato, não. Muito pelo contrário, a Bíblia fala de um homem chamado Amon. É isso? Amã? Amã, isso. Um homem chamado Amã, que prepara uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu tinha livrado a vida do rei, e agora Amã, ele era o príncipe do império naquela época, ele era o chefe do império.
Ele comandava, ele tinha um poder como primeiro-ministro daquele lugar. E agora ele prepara uma forca para Mardoqueu, esperando que Mardoqueu morresse. Mas a pergunta que ficaria no nosso sentimento era o quê? Como que pode? Se eu livrei o rei um dia da morte, agora eu vou morrer? Mas uma coisa que nós temos que ter em mente: nunca se arrependa. Pega essa, primeiro ensinamento para você pegar e levar para casa. Pega essa: nunca se arrependa das coisas que você fez. Pastor, mas foi ingrato, não deveria ter feito. Deveria sim, por quê? Porque a recompensa vem de Deus, não vem dos homens. O homem não sabe recompensar. Mas a Bíblia vai dizer que um dia o rei Assuero, ele estava deitado na sua cama e ele pega o livro de crônicas e começa a ler. E anos atrás ele leu uma história dizendo que um homem um dia chamado Mardoqueu ouviu 2 homens planejando a morte do rei e ele evitou que o rei morresse. E agora a recompensa vem na vida de Mardoqueu, porque Deus viu o que Mardoqueu fez. Deus vê o que nós fazemos, Deus vê o que você fez, Deus sabe da sua dedicação, Deus sabe da minha dedicação, Deus sabe aí o interesse do nosso coração é para o crescimento do reino, para o bem das pessoas, para que todos estejam bem, e um dia Deus vai te recompensar por isso. Outra crise que Agar passa: o sentimento de decepção. Ela se decepcionou. Ela olha para Sara, ela olha para Abraão e ela fala assim: como que pode? Antes do Isaac nascer, ela era tratada como uma rainha naquela época. Sara, vamos dizer que Sara tinha amizade com ela. Vamos entender que Sara, ela queria cuidar dela para que aquela criança nascesse mais saudável possível. E ela estava decepcionada. Nós nos decepcionamos. As pessoas nos decepcionam. As pessoas são insensíveis a esse respeito. Outra crise na vida de Agar ela estava totalmente sem direção. Ela não sabia para onde ir e em que direção tomar. A Bíblia vai dizer que Abraão despediu ela errante pelo deserto. Errante quer dizer sem direção, sem saber para onde ir. E ela foi caminhando pelo deserto sem direção, com um pouco de pão e uma garrafa de água. Enquanto eles caminhavam, eles comiam o pão e eles bebiam a água para não morrer no meio do deserto. Mas chega uma hora que a água acaba, que o pão acaba. Aí vem outra crise na vida dela. Acabou o pão, acabou a água. A outra crise que chega é a crise de escassez. Eu não tenho mais como sobreviver. Eu não tenho mais como tomar conta da minha vida, porque não consigo mais recursos para isso. No meio do deserto não tem recursos. No meio do deserto não tem vizinho para me pedir um copo d'água. No meio do deserto não tem pessoas para me socorrer. Então eu vejo que agora a próxima crise da vida dela é uma crise de escassez. E olhando para a palavra de Deus, eu entendo que Agar, quando ela percebe que a crise chegou,
A Bíblia vai dizer que ela coloca o filho debaixo de uma árvore e anda numa distância de mais ou menos 200 a 300 metros. E ela fica longe para ver o seu filho morrer. A outra crise de Agar é escassez, crise de escassez. E agora a próxima crise na vida dela é problemas com seus filhos. Outra crise na vida de Agar é não conseguir salvar o seu filho. Ela ficou com uma atitude de incapacidade. Eu não tenho condições para salvar meu filho. Eu não tenho condições para mudar a história do meu filho. E a Bíblia vai dizer que ela abandona Ismael no pé de uma árvore. E para quem não sabe, essa briga que está acontecendo lá em Israel, essa guerra, é guerra de parentes, de irmãos, tá bom? Ali é uma briga entre irmãos. Ali tem a geração de Isaac e tem a geração de Ismael guerreando. O pessoal do Hamas são os descendentes de Ismael. Então ali é briga de irmãos. Essa guerra sempre teve. Fica preocupado não. Tem um monte... Gente, vou tranquilizar você. Tem um monte de gente falando: ai, Jesus está voltando, olha. Essa guerra sempre teve, essa guerra de Israel. Fique em paz. Sempre teve. Está todo mundo tentando adivinhar quando Jesus vai voltar. E fala: nossa, Jesus está voltando. Você viu o que aconteceu em Israel? Sempre teve guerra lá. Fica tranquilo. Porque a volta de Jesus, ela vai ser iminente. Ela vai ser como um piscar de olhos, como um trovão, que passa do Oriente para o Ocidente. Ninguém vai nem ver. Fica tranquilo. Pastor, mas a Bíblia diz que haverá sinais. Mas essa guerra já sempre teve. Não é, se houver sinal, não é esse. Agora, quando você olhar para Israel e ver que as armas do mundo inteiro estão apontando para Israel, o mundo todo se revoltou contra Israel. Aí, meu irmão, aí você fica esperto. Mas ali é só Hamas. Fica tranquilo. Tem uns desviados lá em Brasília que fez Viva Hamas. Vocês viram isso ou não? Vocês viram? Que loucura aquilo ali, gente. Bando de filho do diabo mesmo. Não sabe nem o que está falando, né? Não sabe nem o que está falando. Viva Hamas. Meu Deus. Vamos lá. A crise de Agar era: eu não consigo salvar o meu filho. Eu não consigo mudar a história do meu filho. E daí ela entra em uma outra crise. É a crise da confiança em Deus. A crise que entra no coração dela era o quê? Talvez debaixo, distante, para ver o filho de longe. Talvez Agar estava conversando, a Bíblia não diz, mas eu posso tentar mensurar isso, porque lá no capítulo de número 16, nós vimos que um anjo apareceu para ela. E o anjo conversou com ela. Ela sabia que Ismael, ele tinha uma promessa de Deus também. Ela sabia que Ismael também estava debaixo de uma promessa, porque Abraão tinha essa promessa. A Bíblia não afirma, mas eu começo a entender que ela estando ali, naquela situação, parece que eu vejo ela desacreditando da promessa de Deus, desconfiando de que realmente Deus tinha algo para realizar na vida dela ou não. Agora, uma palavra que eu tenho para os nossos corações é que às vezes a crise nos impede de ver as mãos de Deus sobre as nossas vidas. A dificuldade da nossa vida às vezes nos impedem de ver as providências do Senhor sobre nós. Às vezes nós olhamos tanto para a dificuldade, tanto para a dor, tanto para o machucado, que nós não vemos as mãos do Senhor agindo. E isso é natural.
Está todo mundo olhando, todo mundo está vendo que é favorável, está todo mundo vendo que vai dar certo, está todo mundo vendo que você vai vencer, está todo mundo vendo a situação, as circunstâncias à sua volta, está dizendo, gente, não tem como dar errado, mas você está dizendo assim, não, mas vai dar errado, eu não consigo, não vai dar certo, porque olha o que aconteceu comigo, olha, eu fui usada, eu fui decepcionada, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, e agora tudo que acontece é contra mim. Então Deus não tem nada comigo, Deus não me ama, Deus não me quer viva, eu acho. Talvez Agar estava dizendo, Senhor, quer mesmo que eu morra aqui. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele ouve o clamor, Ele ouve o choro do menino. E o que eu acho mais interessante são as chaves que tem nessa passagem. Tem várias chaves nessa passagem. A primeira chave que eu encontro aqui é que quando Ismael chora de sede, chora de fome, vejamos, Ismael não era uma criança de colo. Ele já tinha ali os seus 13 para 14 anos. Então a situação da vida dele estava sendo mesmo precária. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ouve o choro de Ismael. Mas se nós olharmos, se nós analisarmos a história, o que diz a Bíblia? Deus ouve o choro de Ismael, mas, que interessante, vamos ver, e ouviu Deus a voz do menino, versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino. E o mesmo versículo disse, e bradou o anjo de Deus a Agar. Espera aí, Deus ouviu a voz do menino, mas o anjo falou com Agar, não falou com o menino. Se Deus ouviu o clamor do menino, era para o anjo ter falado com o menino, mas Deus falou com Agar. Olha a chave aqui, ó. E bradou o anjo do Senhor a Agar desde o céu e disse, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz do lugar onde ele está. Agora nós vamos entender. A chave é que agora o anjo do Senhor, o próprio Deus, ele diz para Agar, levanta-te e pega o menino. Pastor, onde está a chave nisso? A chave está aqui. Que nós temos que entender, Deus ele tem, essa aqui é frase para Instagram, tá bom, Bibi? Ó, pega essa, Deus tem promessa, Deus tem acordo com a promessa dele, não com o choro do desesperado. A pessoa às vezes está no desespero, ela pede qualquer coisa, mas o que Deus tem é com a promessa. Quem é a promessa? Era o menino. A mãe estava desesperada, prostrada, mas se ela queria ver a promessa se cumprindo na vida do menino, a mãe tinha que ficar de pé. Por isso que o anjo falou, levanta-te e fica de pé, e vai lá e pega o menino. Outra coisa que dá para nós, outra chave que dá para nós ver aqui, que dá para mudar a nossa mente. A situação do filho estava precária. Agar estava distante, prostrada diante de um problema que vinha se acarretando na vida dela, várias crises. Ela já estava dizendo, Deus não me ama, Deus não me quer, meu filho vai morrer. E abandonou o moleque, abandonou a promessa que ela tinha. Mas se nós pararmos para pensar, quando Deus fala com Agar, Deus ouve o clamor da promessa, mas Deus vai até Agar e fala, levanta e pega a tua promessa. Por quê? Porque o futuro do filho está nas mãos dos pais, é o pai que determina, é o pai que lança, é o pai que fala se vai dar certo ou não vai. Porque se o pai abandonou o menino, se a mãe abandonou o menino, isso quer dizer que Agar ela estava disposta a deixar Ismael morrer, se Deus não intervisse na vida dela. Se Deus não tivesse intervido, o moleque ia morrer ali. Ia acabar a promessa ali. Mas agora eu entendo que quando Deus ele pede para Agar e fala, Agar vai lá, pega o seu menino.
E a Bíblia vai dizer que, vamos lá, cadê os versículos meu Deus? Levanta-te e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aí agora Deus ainda lembra ela, eu tenho uma promessa sobre ele. Eu falei que ele será uma grande nação, e ele será uma grande nação. Não vai morrer, você tem que sair, você tem que levantar da sua zona de conforto. E agora ela vai, a Bíblia vai dizer que abriu-lhe Deus os olhos. Espera aí. Abriu-lhe Deus os olhos. E ela viu o quê? Água. Deus colocou a água ali? Não, a água já estava ali. Ela que não estava vendo. Ela que não estava enxergando o poço de água na frente dela. Por que ela não estava enxergando o poço de água na frente dela? Porque o desespero da crise não deixava ela ver a solução na frente dela. O desespero que ela estava passando, ela estava com os olhos fechados, olhando somente para o problema dela. Ela estava olhando para a dificuldade dela, ela estava olhando para a dor dela o tempo todo. Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E o poço de água ali do lado. O poço de água estava ali do lado. E a Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Quando nós estamos na crise, nós não vemos. Às vezes nós não vemos as mãos de Deus agindo. Mas Deus sempre tem uma solução para os nossos problemas. Apóstolo Paulo, ele fala assim, Deus não nos dá uma prova maior do que nós possamos suportar. E apóstolo Paulo mesmo, ele fala assim, Deus nos prova com as suas provações, mas junto com as nossas provações, ele sempre nos dá uma porta de escape. Nós temos que entender que Deus, ele jamais vai nos abandonar no deserto para morrer. Deus vai usar aquela situação para mostrar para nós mesmos que às vezes nós ficamos focados em nosso problema, focados em nossa dificuldade e não vemos as mãos dele agindo em nossas vidas. Pastor, está falando isso porque o senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando, está falando isso porque o senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. Não, eu não sei e nem preciso saber, mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza de que Deus, ele está com as mãos sobre você, te protegendo, cuidando de você, te dando força. Inclusive ele trouxe você aqui essa noite para dizer que ele é a providência para a sua vida. Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você. As promessas de Deus estão de pé. As promessas do Senhor estão de pé. O que Deus prometeu para você, ele vai cumprir. O que Deus preparou para você, ele vai cumprir. Pastor, mas a crise, ela é grande. Eu fui rejeitada. Meus pais não me amavam como eu precisava que meus pais me amassem. Nem conheço meu pai, nem sei quem é. Nem sei, minha mãe me abandonou. Eu fui marcado com ingratidão. Eu fiz tanto por alguém, eu entreguei tanto por ela. Essa pessoa, ela foi ingrata comigo, ela me abandonou. Pastor, o senhor não sabe, eu sofri decepções. Eu sofri, pastor, eu saí sem direção, eu perdi o rumo, eu não sei mais quem eu sou. Pastor, o senhor não sabe, eu estou passando escassez, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu não tenho o que oferecer. Eu não sei, pastor, eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que Deus não me quer mais. E Deus está colocando do seu lado um poço de água, dizendo para você: você está sendo cuidado por mim, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus filhos, eu cuido dos seus projetos, eu cuido do seu futuro, eu cuido dos seus netos, eu cuido dos seus bisnetos, eu cuido da sua geração, porque eu sou um Deus geracional. E Deus, ele olha para Ismael e ele fala: Ismael também terá uma grande nação. Deus fala: Isaac vai ser uma grande nação.
Ismael vai ser uma grande nação. Por quê, pastor? Porque Ismael vai ser uma grande nação. Porque é uma promessa que Deus lançou na vida de Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus fala todas as famílias da terra, são todas as famílias. Eu não estou excluído, você não está excluída. Todos nós estamos inclusos na bênção de Abraão. Todos nós estamos debaixo dessa promessa de bênção sobre as nossas vidas. A intenção aqui, a conversa aqui é o seguinte: para de olhar para a sua dificuldade, para de olhar para o tamanho do seu problema. Você já ouviu muito esse clichê por aí, não viu? Não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Essa é uma verdade, que às vezes nós ficamos focados em uma coisa e nós esquecemos que o dono de todas as coisas está sobre as nossas vidas, nos abençoando. Guarda essa palavra no seu coração. Deus não te abandonou. A promessa de Deus está de pé. Deus tem compromisso com a promessa, não com um grito de desespero. Não adianta você chorar desesperada. Não adianta você entrar no quarto descabelado, gritando: Senhor, agora socorre, meu Deus. Não tem uma música assim: socorre, meu Deus. Tem uma música assim? Não quero. Socorro, Deus. Não adianta você ficar gritando: socorro, Deus. Isso é o grito de desespero. No desespero a gente pede qualquer coisa para o Senhor. Quem nunca orou desesperado aqui? Quando que o desespero nunca bateu na sua vida? E às vezes Deus nem ouve o nosso grito de desespero, sabia? Porque no meio do grito desesperado nosso, nós pedimos coisas absurdas para Deus, que Deus nunca vai nos atender. Deus não ouve um grito do desesperado. Deus tem compromisso com a promessa. Deus não ouviu o desespero de Agar, mas Ele olhou para a promessa. Deus ouviu, a Bíblia diz que Ele ouviu o choro do menino, mas falou com Agar: está desesperada? Vai lá pegar a tua promessa. Vai lá pegar aquilo que eu falei para você que eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Pega lá. Mas Deus, nós vamos morrer de sede. Está vendo a minha situação? Está ali, abre os olhos e veja. Tem água, tem providência, tem as minhas mãos agindo por você. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero que você entenda aqui. Quero que você entenda que as crises virão, sempre virão. A dificuldade sempre vai bater a porta. Você sempre vai sofrer alguns problemas na sua vida. Eu já preguei aqui outro dia que o Evangelho, viver o Evangelho não é ficar ausente de lutas e dificuldades. Viver o Evangelho não quer dizer que você está imune a todos os tipos de doença. Viver o Evangelho não quer dizer que você não vai estar suscetível a ficar desempregado. Viver o Evangelho, andar na presença de Cristo, não quer dizer que agora você vai estar livre de qualquer tipo de dor, de decepção, de fracasso. Você vai ser o super na terra. Não é isso. O próprio Jesus disse: bem-aventurados são os vituperados. Quem são os vituperados? Aqueles que sofrem por causa do meu nome. Jesus mesmo disse: bem-aventurados são os que choram, porque no céu serão consolados. Bem-aventurados são os pobres, os humildes. Jesus, ele sempre está falando de pessoas que passam por dificuldades, porque ele andou do lado dessas pessoas e ele sabe muito bem quais são as dificuldades que eu e você passamos. Ele sabe muito bem a dor que nós sentimos. A intenção
provação, a ideia da prova, a ideia da provação, a ideia quando nós passamos por uma situação como essa, é para que nós tiramos nossos focos, tiramos nossos olhos da nossa dor, do nosso sofrimento, e começamos a olhar para o dono da vida, aquele que muda a nossa história. É isso que nós temos que pensar. Às vezes nós queremos viver só o bom do Evangelho, mas Deus está dizendo assim: o Senhor, Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo bem que tem uma tradução do original aí, que aqui não está falando nem de provação, nem de providência, mas está falando de Deus. Esse nada me faltará, se você pegar o original quer dizer assim: o Senhor, olha que lindo o original. Aprendam a ler Bíblia no original. Pastor, onde que eu acho isso? Na internet, está cheio. O Senhor é meu pastor, e tu não me faltarás. Davi está falando assim: o Senhor nunca vai faltar na minha vida. Então nós temos que entender que o dono de todas as coisas está andando conosco, caminhando conosco, e Ele está expondo sobre você nessa noite, impondo sobre você essa noite as suas mãos, dizendo para você: eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família. Pastor, é improvável, a situação não está favorável dentro da minha casa, é muito difícil de Deus agir ali. Não, Deus está com as mãos lá sim. Deixa eu te fazer uma pergunta: não está vivo? Tá, pastor. Não está respirando? Tá. Então Deus ainda está com as mãos lá, e Deus um dia vai agir, vai fazer, vai mudar, vai transformar, vai libertar, vai trazer, vai ter testemunho para você contar. Deus vai estar agindo, e já está agindo dentro da sua casa. Aleluia. Eu quero convidar todos vocês para vir aqui na frente. Eu quero convidar a pastora, a irmã Priscila também. Nós vamos orar por vocês. Venham todos aqui na frente. Venham todos. Isso. Das suas promessas. Orem por elas, meninas. Priscila e pastor, pode orar para as pessoas. Dias de angústia, o Senhor sabe, Senhor, se eu não tiver a prova que se passa, mais força, as dificuldades, Senhor. O Senhor sabe as lutas, crises que a tua serva está passando, e ela veio aqui hoje. o dia mais Talvez ela veio buscar uma resposta, Pai. Talvez ela veio buscar algo de ti. O Senhor é a resposta para o clamor dela nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, estende as suas mãos sobre a sua igreja. Senhor, nós não vamos mais, ó Pai querido, dar um grito de desespero. Nós não vamos mais, Senhor, dar um grito, Senhor, ó Pai querido, como se o Senhor não tivesse nos ouvindo. Mas nós sabemos que o Senhor está nessa casa essa noite. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Nós sabemos que esta casa, que esse ambiente, ele está, ó Pai querido, tomado pela sua presença. E a sua igreja, Senhor, e nós clamamos a Ti esta noite, ó Deus, com as suas mãos estendidas, com os seus braços fortes. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, e faz um milagre na vida da tua serva. Senhor, que, ó Pai querido, que elas não venham mais olhar, Senhor, ó Deus, para o tamanho da dificuldade, não venham mais olhar para o tamanho da luta, Senhor, porque a providência está logo ali do lado, Deus. Nós sabemos e cremos disso, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo.
mover-se neste lugar, nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. 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 Nós podemos confiar em Ti, Senhor, descansar, Senhor. Porque as Suas mãos, ó Deus, estão, Pai querido, neste lugar, sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu sou teu. Que o meu problema é bem Deus. Que a tempestade não irá me afogar. Aleluia. Jesus está no barco. Glória a Deus. Jesus está no barco. Sim, Jesus. Meu Deus está no barco. Aleluia. Eu posso descansar. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode se assentar.